Laudo sobre o incêndio que deixou 3 irmãos mortos aqui em Maringá foi concluído. O resultado é de que o incêndio teria sido por ação humana. O incêndio teria sido por ação humana. Traz a reportagem, Cláudio Omar César. O incêndio foi na madrugada do dia 15 de novembro, no Parque das Laranjeiras, em Maringá. Foram momentos terríveis para os bombeiros que sabiam que 2 irmãos estavam no interior do imóvel que era consumido pelas chamas. Dentro da casa estavam Kleber Rogério da Silva, 6 anos, e Jean Antônio Silva, 13 anos, que morreram carbonizados. Um irmão maior de 18 anos, que tentou salvar os menores, também ficou ferido e foi socorrido. Mas Giovanni Beiler, 18 anos, morreu dias depois no hospital. A família já passava por toda essa situação trágica quando teve um transtorno que se arrastou por dias. Houve um atraso na liberação dos corpos das crianças. Isso porque Kleber e Jean são filhos de mães diferentes. E por questões burocráticas, a liberação só foi feita através de uma decisão judicial. O velório e sepultamento gerou comoção, dado a morte prematura e nas condições que aconteceram. Enquanto a família ainda esperava os trâmites legais, a Defesa Civil interditou o imóvel e o que sobrou da casa foi demolido. Durante esse trabalho, foi possível ver que os bombeiros, na ocasião do incêndio, já haviam constatado. Tinha muito material de fácil combustão no local. Um verdadeiro depósito de roupas e outros objetos que tomavam praticamente todo o ambiente. Um combate bastante extenso, a gente ainda está combatendo incêndio. Uma residência com muito material combustível, o pessoal tinha bastante roupa, bastante utensílios, bastante coisa em cada cômodo. Então, até agora tem muito material combustível, a gente está retirando, fazendo rescaldo. Então, logo na chegada, para começar a combater e começar a acessar a residência, já demorou bastante. Com essa informação, muitas hipóteses foram levantadas sobre o que teria gerado o trágico incêndio. Um curto-circuito na rede elétrica, um superaquecimento em carregador de celular, entre outras possibilidades. Na ocasião, o local foi todo periciado e agora saiu a conclusão do laudo pericial, que aponta que foi um incêndio provocado por ação humana. O delegado que preside esse inquérito explica o que isso significa. E o laudo pericial apresentado, ele revela que o evento provavelmente teve uma causa em uma ação humana. Esse incêndio não foi derivado de curto-circuito, de combustão espontânea, nada assim. Algum fato ou elemento humano teria provocado esse incêndio. Mas aí já não, a gente não pode criar um alarde com relação a essa situação. A gente precisa concluir, precisa verificar e obviamente, concatenar esse laudo com todas as demais provas para a gente poder chegar a uma conclusão. A ação humana pode ter sido algo involuntário, algo realmente não percebido por alguém, né? O que ele alega que, né, alguém, de alguma forma, teria provocado esse incêndio. Isso pode ser de forma culposa, dolosa ou mesmo involuntária. E aí só a investigação, obviamente, que vai poder definir conclusivamente o que teria ocorrido, o que teria provocado, em última análise, esse incêndio. Ainda segundo o delegado, é prematuro dizer exatamente como foi essa ação humana descrita no laudo. Não foi uma causa, a princípio, determinada pela natureza de combustão espontânea, algo que não tivesse ali o elemento humano envolvido. Então, a alegação é que há, de alguma forma, aí a gente não pode dizer que é uma forma intencional ou não, mas de alguma forma há o elemento humano envolvido e a gente precisa esclarecer essa situação. Mas a gente precisa também aproveitar esse espaço, não é a primeira vez que acontecem eventos dessa magnitude de incêndio, para fazer um alerta para a população. Ali, como eu te falei, era uma casa ali que havia diversos elementos, acumulação de material, de roupa, de tecido, de maneira inapropriada. Então é bom que as pessoas se certifiquem dessa situação, deixem suas casas organizadas, evitem de acumular materiais necessários que possam, eventualmente, levar a uma situação de colapso como essa.
por exemplo, se fosse uma situação derivada, por exemplo, de um curto-circuito, poderia ter levado à mesma consequência. Com essa mudança na ocorrência, o inquérito deve ser concluído somente após a polícia esclarecer com detalhes o que gerou o fogo que acabou matando os 3 irmãos. Esse é o objetivo da polícia, não é criminalizar condutas, não é nada disso, é esclarecer fatos que estão postos. Então o fato já aconteceu, é um incêndio, esse incêndio houve. O que a polícia precisa esclarecer? Esse incêndio foi criminoso ou não foi criminoso? É isso que a gente precisa esclarecer no primeiro momento. Se não foi criminoso, não tem o que fazer, não há crime a ser apurado. Foi criminoso? Opa, então ele foi criminoso. É um incêndio que foi provocado de forma culposa ou de forma dolosa, ou seja, com ou sem intenção. E aí a gente precisa esclarecer esses pontos também. Só que é uma situação demasiadamente complexa, uma situação traumática e que vamos resolver aí no melhor tempo possível, mas com toda a qualidade necessária ao esclarecimento cabal dos fatos.